gente está estudando nesses PETs, né, vocês devem ter percebido, o foco dele é a Revolução Industrial e as transformações que a Revolução Industrial tem acarretado, né, acarretou a partir do século XVIII. Então, hoje nós vamos falar sobre duas transformações que são muito importantes, que provavelmente vocês vão ouvir falar muito ainda, né? Nós vamos falar sobre o iluminismo e sobre o liberalismo. Tantos ismos assim, né? Mas que tem um significado, né? Tem uma importância muito grande para os europeus, principalmente, e depois para nós aqui na América também. Lembrando, né, gente, que enquanto todas essas transformações ocorriam na Europa, Revolução Industrial, né, no final do século XVIII, o surgimento do Iluminismo, né, algumas revoluções que estavam acontecendo na Inglaterra, em outros países, na França, né, a Revolução Francesa, o Brasil ainda vivia um sistema colonial. O Brasil era colônia de Portugal, o Brasil já tinha passado por uma fase de exploração, né, da sua madeira, depois ele já tinha passado por uma fase muito forte, né, da exploração da cana-de-açúcar, né, que foi praticamente um tesouro, né, que os portugueses conseguiram tirar aqui da colônia. Depois disso, né, outros produtos começaram a ser experimentados e, finalmente, eles descobriram ouro, né, nessas terras. Então, a produção aurífera no Brasil, no século XVIII, ela foi muito forte, principalmente no nosso estado. Por isso, o nosso estado se chama Minas Gerais, né? Não é à toa. Então, essa riqueza toda, né, todo esse ouro e também as pedras preciosas que foram encontradas em nosso estado e também no Mato Grosso, né, algumas partes aí, né, dessa região, esse ouro ele foi para Portugal, mas depois ele tomou um outro caminho, que foi a Inglaterra, né? Lembrando que qualquer tipo de revolução, e no caso a Revolução Industrial, né, que foi promovida pelos ingleses, ela só foi possível porque eles tinham capital para poder subsidiar isso. Então não tinha como fazer do nada, vamos dizer assim, né? Você tinha que ter condições econômicas, e isso aconteceu porque eles tinham capital lá, né, guardado já, acumulado, né, há muito tempo, e essas invenções começaram a ser subsidiadas, depois começou um processo mesmo, né, de apropriação das terras, né, expulsão, né, dos camponeses, e ao mesmo tempo utilização dessas terras aí para poder criar, né, principalmente ovelhas, porque a primeira, na verdade, indústria que ocorreu lá na Inglaterra foi a indústria têxtil, né, e aí avançando a passos largos, primeiramente com as máquinas a vapor, né, que foram sendo transportados, né, essa tecnologia nova para as fábricas, depois para o transporte através das locomotivas, né, que utilizavam principalmente a energia da máquina a vapor. Sobre os impactos dessa máquina, dessa mecanização da indústria. Então, os impactos foram muito fortes, né, a perda do saber fazer do operário, porque nós tínhamos um operário, seja ele um sapateiro, fosse ele, né, uma pessoa que trabalhava com móveis, um marceneiro, qualquer pessoa que dominava todas as etapas da fabricação de um produto, a partir da industrialização, ele vai perder esse saber fazer, ele vai perder essa autonomia, esse controle, né, porque ele era o dono das ferramentas. Então, ele começava todas as etapas, desde a escolha da matéria-prima até a personalização daquele produto, daquela mercadoria que ele estava criando. Com a máquina e com a indústria, isso muda completamente. Então, nós só temos uma revolução industrial a partir do momento que nós temos a incorporação das máquinas no contexto da produtividade. E aí você tem uma produção em série, né, uma grande quantidade de mercadorias, né, uma grande quantidade de produtos. Para ter essa produção, foi necessário longas, exaustivas jornadas de trabalho. Então, outra característica do início da Revolução Industrial era a presença aí de uma massa de pessoas que trabalhavam de 12 até 16 horas por dia, né? Algumas pessoas falam até em um período maior, né? Então, trabalhava-se muito, né? As pessoas praticamente morriam de trabalhar, porque também não existiam direitos trabalhistas, não existiam férias, descanso, não existia um salário mínimo, né? As condições eram precárias. Então, gente, em termos de filosofia, né, de ideologia, surgiu ali um movimento extremamente calcado na ciência, na razão, né, e no experimentalismo.
esse movimento ficou conhecido como Iluminismo, ou, né, século das luzes, como se falava, né? Por que essa denominação? Porque até então acreditava-se, né, a defesa dos iluministas, né, era sair de uma idade das trevas, porque a Idade Média, aquele período onde a religiosidade era muito, as superstições, as crenças, né, elas eram a base da convivência entre as pessoas, enquanto, né, o homem racional, né, aquela sociedade mais calcada na ciência, mais totalmente fundamentada, né, em descobertas, era a defesa dos iluministas, né? Então, eles colocavam, ao invés de colocar a religião ou Deus, né, no centro daquela sociedade, que é o que a gente chama de teocentrismo, eles colocavam o homem, né, o antropocentrismo. Da idade moderna, né, eles vão colocar, né, que se trata, é necessário estudar, é necessário conhecer, né, e aí, nesse momento, né, que os iluministas estão defendendo suas ideias, entre eles vão se juntar médicos, cientistas, né, pessoas interessadas em experimentar, em fazer experiências, né, em pegar todo um conhecimento que eles já tinham e reunir, né, em uma enciclopédia do saber. E aí dois grandes estudiosos dessa época, né, o Diderot e o D'Alembert, se uniram para criar essa enciclopédia e propor, né, uma sociedade que fosse fundamentada na razão, no racionalismo. Então, as características, né, do regime, ou melhor, as características do iluminismo eram a defesa do racionalismo, do antropocentrismo e do experimentalismo. Logicamente, né, que junto com os iluministas surgia também a defesa de uma sociedade politicamente mais democrática, né, uma sociedade liberal. É por isso que o liberalismo econômico, né, que surge lá com Adam Smith, né, que era um economista inglês, que escreveu um livro A Riqueza das Nações, defendendo uma sociedade que fosse mais autorreguladora, né, que não fosse controlada por um rei, por um governante absolutista, né, surge aí nesse momento também uma ideia de uma sociedade que fosse mais livre, uma sociedade que fosse mais libertária, uma sociedade onde o indivíduo tivesse o respeito individual, né? Então podemos dizer assim que saindo das amarras de uma sociedade absolutista, onde um rei ele detinha todo o poder, ele controlava o Estado, né? O rei Luís XV chegava a dizer "Letat ses moi", ou seja, o Estado sou eu. O indivíduo não tinha direito nenhum. Então, o que vai acontecer? Os liberais, eles vão defender uma sociedade onde o indivíduo seja respeitado na sua unicidade, na sua própria individualidade mesmo. Então, todos são iguais perante a lei. Né? Um dos ideais, né, do liberalismo político seria liberdade, igualdade, fraternidade. Que o poder não pudesse ser mais, não fosse mais concentrado nas mãos de uma pessoa só, né, que o poder fosse dividido. Aí surge a ideia da tripartição de poderes, ou seja, ao invés de você ter um rei que controla tudo, né, de forma absoluta, você teria, quem sabe, um presidente eleito, né, e ele representaria o executivo, mas também teriam leis criadas pelo legislativo, e também para regular, para poder fiscalizar isso também o judiciário, para poder colocar as leis em prática também e ajudar no cumprimento delas também o judiciário. Então existiam nessas ideias, né, o liberalismo, né, a base para muitas revoluções que aconteceriam na América, né, e também na própria Europa. Um exemplo disso, né, que eu gostaria de destacar para vocês, e que nós acabamos, né, de comemorar aí na semana passada, foi a Inconfidência Mineira, né? Inconfidência Mineira foi um movimento idealizado aqui no nosso estado, né? Nós tínhamos vários líderes, né? O padre Rolim, né? O Tomás Antônio Gonzaga e o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por nós como Tiradentes, né? E eles pensavam em criar em Minas Gerais, libertando o Brasil da colonização portuguesa, transformar Vila Rica, né,
que ficava aqui em Minas Gerais, atual Ouro Preto, na capital de uma república. Pensaram até uma bandeira, né? Liberdade, ainda que tardia, libertas qua será também, né? Pensavam também em criar uma universidade, não falavam ainda sobre a abolição da escravidão, até porque a maior parte dos membros desse grupo rebelde eram proprietários também, né, de fazendas, então ainda eram a favor da escravidão. Mas pensavam numa sociedade mais livre dessa condição de ser uma colônia portuguesa. Mas, infelizmente, as ideias, né, dos inconfidentes, elas não chegaram a ser colocadas em prática, né? Um dos participantes do movimento, Joaquim Silvério dos Reis, ele devia uma alta soma, né, para o governador na época do estado, né, na época chamada de província, né, e em troca do perdão dessas dívidas ele delatou os companheiros. Os mais importantes foram presos, mas apenas o Tiradentes recebeu aí a condenação da pena capital, a pena de morte. Lembrando que no Brasil existia pena de morte, sim. Durante todo o período da colonização existiu pena de morte. Então, Tiradentes ele ficou praticamente 3 anos preso e ele foi executado no dia 21 de abril de 1792. Depois, o corpo dele foi esquartejado, né, as partes foram colocadas em postes para mostrar o poder, né, que a coroa portuguesa tinha e para dar um exemplo, né. Mas a morte de Tiradentes não significou o fim, né, desse sonho de criar uma república. Só que ela só viria, né, mais de 100 anos depois, né, só em 1889.